Amém, amém. Hoje à noite nós vamos falar sobre o Salmo 1, não é? Como já temos feito, já fizemos uma vez. Mas hoje de manhã eu quero relembrar algo fundamental nesses dias que nós temos vivido. Todos nós estamos vivendo uma situação que nenhum de nós planejou. Se perguntasse há um mês atrás, há 2 meses atrás, se nós estaríamos experimentando essa situação, se nós planejamos estar nessa situação, nós não estaríamos. Não é? Então, normalmente nós fazemos planos e esquecemos o que Tiago, por exemplo, disse, não é? Que você sempre devia dizer, se Deus quiser, mas nós às vezes até usamos essa expressão, mas na verdade nós não estamos contando com isso, nós ficamos contando que nossas ideias, nossos planos vão funcionar. E então todos nós estamos sendo chamados a viver alegremente na presença de Deus numa situação não planejada. Isso vai acontecer tantas vezes em nossas vidas, mas de alguma maneira esse é um momento diferente, porque todos nós estamos vivendo a mesma coisa. Eu conheço pessoas que tiveram que abortar sonhos e planejamentos. Há pessoas que ficaram tempos e tempos, por exemplo, próximo a mim, planejando um casamento, e agora o casamento teve que ser desmarcado. Não se sabe exatamente para quando. A cerimônia, a festa, as pessoas. E assim aconteceu com aniversários, com viagens, e às vezes até uma caminhada pela cidade, enfim. Isso nos coloca numa situação ideal para aprendermos algo fundamental. A impaciência é uma forma de incredulidade. E a situação que nós estamos vivendo é uma situação maravilhosa para o Espírito Santo nos fazer crescer e sabermos lidar com todas as coisas, até com as piores coisas, e por fim lidarmos com o final da nossa vida nesse mundo, a morte. E nós temos que, de fato, brilharmos na escuridão nesses dias. O mundo pode não ter paz, não ter alegria, estar sem esperança, escrever sua desesperança na internet, falar para o outro, mas nós queremos mostrar a beleza de Cristo, queremos brilhar como luz nas trevas. E a impaciência é uma forma de incredulidade, é o que nós começamos a sentir quando começamos a duvidar da sabedoria de Deus, do tempo de Deus, a sabedoria do tempo de Deus, e duvidar da sabedoria, da bondade de Deus na sua orientação e na condução da nossa história e da história. Isso nasce em nossos corações quando o caminho para aquilo que nós planejamos fica barrento. A estrada para aquilo que nós queríamos fica obstruída por uma estrada lamacenta, coberta de pedras que bloqueiam o nosso caminho, como quando a gente quer ir para um lugar e teve chuva e a estrada ficou horrível e caiu uma árvore e aí o carro não pode passar, nós temos que pegar os nossos planos e jogar fora. E a batalha contra a impaciência pode ser uma simples e menor escaramuça sobre uma longa espera na fila de um caixa, não é? Ou pode ser um grande combate sobre uma deficiência que nunca mais vai embora, ou uma doença, ou uma circunstância que mata todos os nossos sonhos, que interrompe os nossos sonhos, que interrompe até as coisas que são comuns e simples, mas que a gente dá muita importância, que é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E o oposto da impaciência não é uma negação simplista e superficial da frustração. Se você simplesmente, de maneira simplista, dizer, tudo bem, Deus quis assim, mas seu coração não tem paz, não tem alegria, não tem gozo no fato de Deus realmente dirigir a história como Ele quiser, a nossa e a do mundo, então isso não faz nada no seu coração, não é? Então o oposto da impaciência é um aprofundamento, é um amadurecimento, e é um desfrute de paz ao esperar por Deus aonde você não planejou. De maneira diferente, Paulo tinha um plano de ir para a Espanha e ele ficou na cadeia.
Ou seja, ele teve que se alegrar em Deus numa situação oposta à que ele tinha planejado. Isso é aquilo que Deus produz em nós em momentos como esse, por exemplo, que nós estamos vivendo. Então, o oposto da impaciência é um aprofundamento do amadurecimento, de um desfrute da paz enquanto nós esperamos por Deus, ou esperamos no lugar onde não planejamos. Nós planejamos saúde, nós planejamos casamento, nós planejamos mil coisas e todas elas são frustradas. E é onde você está hoje, no lugar da obediência, onde Deus nos coloca no lugar para obedecê-lo, ou perseverar no ritmo que Ele permite. Às vezes você tem um plano, um sonho, em vez disso isso ir rápido, isso vai muito lentamente, e ter paz e alegria nessa situação é o que esse fruto produz em nós. Estar na estrada da obediência, ou esperar parado, ou ir no ritmo de Deus, não querer ir mais acelerado. Isso sempre leva o pecado. Isso é a batalha contra a incredulidade, quando o jeito que você planejou para executar o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano é frustrado, ou o jeito que você planejou viver a sua vida é totalmente mudada por uma circunstância que não tem como ser mudada. A incredulidade da impaciência tenta em duas direções diferentes. Ela, dependendo um pouco da nossa personalidade, ou enfim, de como nós somos, aquilo que bloqueia os nossos sonhos, que nos coloca na situação que nós não planejamos, ela vai tentar de duas maneiras diferentes. De um lado, ela tende algumas pessoas a desistirem, a desanimarem. Estou desanimado, não tenho ânimo, porque eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas nada está funcionando. E então há frustração, e você em vez de reagir àquilo de uma maneira que você se pareça mais com Cristo, você começa a andar mais devagar e desanimado, e ainda faz algo terrível, porque esse tipo de coisa contagia as outras pessoas. Você começa a se lamentar, você começa a dizer, e em vez de contar e falar para as pessoas sobre a beleza de Cristo, tu começa a falar o oposto. E você diz: eu não vou manter esse emprego, ou eu não vou enfrentar esse desafio, eu não vou ficar nesse casamento, eu não vou fazer isso, porque as coisas não estão como eu quero, ou, de uma maneira geral, eu não vou viver a vida da fé, a vida que honra a Deus nessa situação, porque eu estou desanimado. O ministério, eu pensava outra coisa do ministério, ou então eu tinha um plano que o meu ministério fosse assim, ou que a velocidade das coisas acontecesse assim. Não aconteceu, eu estou desanimado. E essa é uma maneira da incredulidade, da impaciência, tomar o teu coração, em vez da situação que devia levar você a se parecer mais com Cristo, te leva a isso. Por outro lado, depende de como a pessoa seja, a impaciência tenta fazer os movimentos contrários do desânimo. A pessoa se precipita, a pessoa acelera, a pessoa não se importa com o ritmo que Deus quer que vá. Deus quer que vá devagar, mas ela quer ultrapassar Deus. Ela quer... Quantas pessoas fazem coisas pecaminosas supostamente porque elas querem um ministério? Se ela acreditasse que Deus chamou ela para fazer alguma coisa, ela vai no ritmo de Deus. Ela vai esperar. Não, ela ultrapassa, ela faz coisas, ela causa problemas na igreja, ela causa problema na vida das outras pessoas, ela causa problema na vida dela, que vive sempre inconstante, porque ela acha que ali o ministério dela não está indo como ela quer, e nem lá, e nem lá, e nem lá, e ela ultrapassa Deus. E ela tenta ser impetuosa, e ela é precipitada, impulsiva, imprudente, porque isso é incredulidade. Você vê, ela não pode esperar em Deus. Se você não pode tomar o caminho comum e ir para casa, uma pessoa assim, quando está indo para casa, o que a pessoa faz? Ela corre por algum desvio imprudente. Em vez de ela esperar, a estrada está bloqueada, ela está lá vindo a Brasil e há um bloqueio. Ela não pode esperar um pouco enquanto está sendo resolvido. Ela começa a entrar em caminhos
paralelos, e ela acaba passando por lugares perigosos, se colocando em situações perigosas, às vezes mortais. Por quê? Porque ela não pode esperar, ela faz o mesmo com Deus. Seja qual for o caminho que você tem que lutar contra a impaciência, o ponto principal é você entender que essa batalha contra a impaciência é uma batalha contra a incredulidade do teu coração, de dizer que Deus é sábio, de que Deus é soberano, mas você se acha muito mais sábio que Ele, acha que Ele não está fazendo as coisas direito na história. Então essa é uma batalha contra a incredulidade, contra o pecado, e portanto não é meramente uma questão de personalidade, o meu temperamento é esse, não, é uma questão de saber se você vive pela fé e se você vai herdar a vida eterna. É isso, é algo muito maior. Ouça esses versos para perceber quão vital essa batalha é. Romanos 2:7 diz: para aqueles que, com perseverança em fazer a vontade de Deus, procuram glória, honra e imortalidade, Deus lhes dará a vida eterna. Você vê, a característica daqueles que têm a vida eterna, que receberam isso como um dom de Deus, é que eles, com perseverança, continuam fazendo a vontade de Deus. Hebreus 6:12, que diz: não seja lento, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Fé e paciência. Eu confio no caráter de Deus, na sabedoria de Deus, na soberania de Deus, então eu posso esperar nele. Paciência em fazer a vontade de Deus não é uma virtude opcional na vida cristã. Não é um plus que você pode ter ou não ter. Não. É o motivo, e o motivo é porque a fé não é uma virtude opcional. E a Bíblia diz: não seja lento, mas imitadores daquele que pela fé e paciência herdam as promessas. A paciência, o esperar em Deus, é uma característica da fé salvadora. A fé que o Espírito Santo opera em nós. E o motivo é porque a fé não é uma virtude opcional, nem essas virtudes que ela produz. A paciência de fazer a vontade de Deus é fruto da fé, é fruto do Espírito. E é fruto do amor que nós temos por Deus. O amor é paciente. E a impaciência é fruto da carnalidade, da incredulidade. De você achar que tem uma mente mais potente, sábia do que Deus. E assim a batalha contra a impaciência é uma batalha contra o pecado, contra a incredulidade. E assim a arma principal, sempre quando nós lutamos contra qualquer pecado, é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. E um salmista, por exemplo, ele combate a impaciência. Davi, antes de nós olharmos o texto que vai dar o perfeito retrato disso, em Hebreus, que nós vamos usar como um exemplo perfeito, no Salmo 135, como o salmista mostra lutar contra a impaciência em seu interior, em seu coração. Ele diz: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra eu ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã, sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. E ele diz para nós: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Então você vê, ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma espera, e na sua palavra espero. Espera no Senhor e espera na sua palavra. Então esperar no Senhor é uma maneira do Velho Testamento de escrever o oposto da impaciência. Esperar no Senhor é quando eu tenho que esperar o Senhor nos caminhos não planejados por mim. Mas eu não espero ali ou desanimado ou tentando ultrapassar Deus. Eu espero em paz em Deus, me deleitando nele. Esperar no Senhor é o oposto de você correr na frente de Deus. Correr para resolver as coisas. Correr para fazer as coisas. Ir na frente de Deus. Não esperar, não poder esperar. E você vê, é o oposto de não ter paz em Deus. Por que alguém tem que correr na frente de Deus se estivesse em paz naquela situação? Mas ele não está em paz, o coração dele é inquieto e ansioso. Então o pecado está governando. Então esperar no Senhor é ficar no lugar designado enquanto ele diz fique. E ele diz fique através de enfermidades, de planos frustrados, de problemas. Ou ficar no ritmo de Deus, porque às vezes Deus nos manda ir, mas no ritmo dele. Às vezes nós achamos que é lento, queremos ir rápido, não estamos esperando nele. Você não é impetuoso e nem
desesperado e desanimado. Você nem fica desanimado porque as coisas estão difíceis, e você nem é impetuoso querendo ultrapassar Deus, cheio de ansiedade ou desânimo, nem uma coisa nem outra. Você vê que esperar em Deus, esse fruto que o Espírito produz em nós, em meio a situações que nós estamos, que não são planejadas, como por exemplo, todos nós juntos agora, é a marca de um coração que tem a fé salvadora. Agora, como é que o salmista sustenta a sua paciência enquanto ele espera? A Bíblia diz que quem espera no Senhor é renovado a sua força, em vez de ficar desanimado. Como é que ele faz isso? Ele diz no versículo 5: eu espero no Senhor, nele a minha alma espera, e na sua palavra eu espero. Então a força que te sustenta em paciência é a esperança. Se você não tem uma esperança, você não vai ter paciência. Por isso que Paulo diz: Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança verdadeira sustenta até nas tribulações. Ele diz: então nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e também nos gloriamos nas tribulações, nas aflições. Então a força que te sustenta em paciência é a esperança, e a fonte da esperança é o quê? É a palavra de Deus. Por isso ele diz: eu espero no Senhor e espero em sua palavra. Em sua palavra eu espero. E a esperança é apenas a fé no tempo de Deus, no tempo em que eu nasço, no tempo em que eu vou morrer, no tempo em que eu paro, no tempo em que eu fico enfermo, no tempo em que as coisas vão numa velocidade rápida, no tempo em que as coisas vão numa velocidade lenta, no tempo que tudo tem que parar. Então o que temos no Salmo 130, verso 5, é uma ilustração clara de que a maneira de lutar contra a impaciência é fortalecer a esperança em Deus. E a única maneira de fortalecer a esperança em Deus é ouvir Deus em sua palavra. Espero em ti, Senhor, e espero em sua palavra. Especialmente em toda a direção que Deus nos dá, com doutrina, com profecia, história, para o Espírito nos moldar através dela. Então, se você é tentado a não esperar pacificamente, cheio de paz por Deus, para que Ele lhe dê o seu próximo passo, ou a velocidade certa, ou dizer, chegou ao fim, não é? Se você está tentado a desistir ou desanimar e contagiar outros com o seu desânimo, porque isso é uma desgraça, né? É uma doença contagiosa, é um vírus, ou ir na frente de Deus, ultrapassar o que Deus quer e causar estragos na sua vida, na de outros, por favor, entenda que este é um momento de grande batalha espiritual. Não é um pouquinho de tentar melhorar o seu temperamento, o seu jeito de ser. Não, não, não. Pegue a espada do Espírito, a palavra de Deus, como Efésios 6,17 diz, e exerça, pegue alguma promessa de Deus em Cristo e use a espada de Deus contra o inimigo da impaciência. E entenda que esse é um pecado, e que se isso caracterizar o coração de alguém, é o oposto de um coração que caracteriza a fé salvadora. Então nós podemos olhar para um exemplo disso no Velho Testamento, apesar de nós olharmos para isso no Novo Testamento, mas o Novo Testamento só vai estar mencionando alguém do Velho, que é Hebreus 11, 23 a 29, que diz: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, as aflições, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Ele tinha uma esperança incrível em tudo que Deus prometeu. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Ele perseverou. Ele é exatamente o exemplo do que nós vimos antes, como a incredulidade
impaciência pode ser não só vencida, mas como Deus usa exatamente todas essas situações, a que nós estamos vivendo coletivamente, a que nós vivemos individualmente em nossas vidas, e todas as frustrações, ele suportou, a Bíblia diz, como que vendo aquele que é invisível. É o que o Salmo 30 ensinou, você vê. O livro de Hebreus é, na verdade, sobre uma palavra particular, resistência. Resistência a tudo, a dor, a frustração, a perda dos bens, a dificuldade financeira e ser condenado à morte. A morte, morrer. Então o livro de Hebreus é realmente escrito para um grupo de cristãos que estavam realmente falando sobre estar cansado, desanimado, não conseguindo avançar, sem forças, porque estavam sendo perseguidos e por causa do seu sofrimento. Sabe o que você está sentindo agora? Essa percepção que o mundo parece que não sabia que era mortal e que agora está todo mundo percebendo que é mortal. Então, os cristãos que receberam a carta aos Hebreus, eles viviam sob a ameaça de morte o tempo todo por causa de Cristo. E não havia como você escapar disso. Não havia esperança de que de repente iam achar um remédio que ia livrá-los disso. Então o escritor de Hebreus trata, e o livro de Hebreus é um tratado disso, e diz em Hebreus 10, lembra-te de que depois de vos terdes tornado cristãos, suportastes o roubo dos vossos bens. Diz assim, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, vocês foram regenerados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que foram levados para a prisão por causa do Evangelho e aceitaram alegremente então o confisco de todos os vossos bens, pois vocês sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Hebreus 10, 32 e 34. E depois prossegue e nos dá como exemplo disso, como exemplo de como eles tinham sofrido e como ainda podiam sofrer muito. Não é? Eles nos deram, o autor de Hebreus nos dá, nos fala tudo sobre a fé, a verdadeira fé, a fé que produz resistência. Uma fé que não é resistente não é fé verdadeira, não é? E porque produz resistência, produz paciência. Ou seja, eu esperar no lugar não planejado, me alegrando em Deus, glorificando a Deus, como Paulo glorificando a Deus, ficando anos presos numa cadeia, em vez de fazer qualquer coisa para adiantar, ou desanimar, ou ficar ansioso. Ele realmente... o livro de Hebreus chega ao clímax do livro em Hebreus 12, onde ele diz, olhe para Jesus Cristo, que suportou a cruz, suportou a oposição, portanto você nele deve e pode agora suportar isso, porque isso é uma das bênçãos espirituais que chegou a você junto com a fé salvadora. Então agora a palavra resistir é a palavra de Hebreus, a paciência, a esperar no lugar não planejado do sofrimento, da perda. A palavra grega que é continuamente usada pelo escritor de Hebreus é a palavra hipomeno. E eu já disse, meno significa estar, não é? Permanecer. E hipo é um prefixo do qual nós temos, o prefixo em português é hiper. Então é permanecer firme, permanecer inabalável, não poder ser movido. O que a palavra resistência aqui translitera é uma super resistência a todas as aflições, todas as perdas. É uma super resistência, uma super permanência, mesmo no dia mau. Significa que você coloca os pés no chão e nada pode tirar você dali. Ficar firme. Significa que você entra num rio e o rio tem uma corrente, mas você fica firme, a corrente não te derruba. Ela pode derrubar outros, mas você, hipomeno, você está super firme com seus pés no fundo daquele riacho e a corrente não pode te derrubar. É como se você estivesse
em qualquer situação onde a corrente tende a derrubar as pessoas, mas não você. É Paulo dizendo, vou ficar firme no dia mal. Agora a pergunta que vem é, como é possível ser firme assim? Durável. Não ser uma pessoa que, diante das dificuldades, está desanimado, não é? Contagiando as pessoas com esse pecado, ou então ser precipitado e não querer ir na velocidade que Deus dá e causar vários males. A questão é possível suportar? É possível uma cultura descartável? O problema nosso, olha as pessoas, não é? Todas as gerações enfrentaram grandes dificuldades. Hoje, nossa geração, ela quer enfrentar uma grande dificuldade sem ninguém correr nenhum risco. Se falar para a pessoa que se ir para o meio do mato e ela vier ficar totalmente segura, as pessoas vão querer ir para o meio do mato. Só que quem vai resolver os problemas? Quem vai fazer a vida continuar funcionando? Nossa geração, todas as outras gerações enfrentaram coisas terríveis sem os recursos que nós temos, mas elas tiveram que enfrentar. A nossa geração simplesmente quer correr, todo mundo. E pensar que de alguma maneira tudo vai passar sem que ninguém precise fazer nada. É como quando nós somos crianças e estamos com medo do fantasma, nós tapamos a cabeça com o lençol, achando que vai embora as coisas quando a gente faz isso. Mas muito mais, às vezes é importante fazer o que, por exemplo, temos feito, ir para nossas casas, mas é óbvio que essa não é a solução final, isso é um passo. Outras coisas vão ter que ser feitas, e todos nós estamos sob risco, e não devemos pensar em o que devemos fazer para ficarmos sob risco zero, porque se todas as pessoas fizerem isso, então não há quem Deus use com a sua providência para os problemas da vida. Se todas as pessoas em Israel quisessem ficar seguros e nenhum deles ir para a batalha, então certamente no final todos acabariam mortos. É o que aconteceria se todos nós simplesmente nos escondêssemos e achássemos que se ficássemos escondidos para sempre ou durante um tempo enorme, a vida ia poder continuar. Ninguém planta, ninguém produz, ninguém faz nada e simplesmente nós ficamos lá. Todos nós temos que ir, fazer o que é necessário, ter todos os cuidados, mas todos nós temos que saber que todos nós vamos ter que enfrentar a vida. E como é possível suportar, então? Como é possível viver igual os hebreus estavam vivendo aqui, essas pessoas que receberam a carta, sobre a ameaça de morte o tempo todo, mas em paz, com uma hipomeno, uma super resistência, com uma confiança em Deus, de que nossas vidas estão nas mãos dele, de que ele é soberano, de que nós não podemos fazer nada definitivamente que vai fazer por fim nós simplesmente escaparmos de todos os perigos. É possível em uma cultura descartável como a nossa, e esse é um dos nossos problemas, em uma sociedade de relacionamentos descartáveis, casamentos descartáveis, se as coisas estão difíceis a gente só quer correr. A gente só quer fugir. Nós acostumamos com isso, conforto e fuga. E uma sociedade de identidades descartáveis, ficar com algo de maneira definitiva, ficar firme em algo de maneira venha o que vier, para ser hiper firme, para ser inabalável. É sobre isso que o livro de Hebreus é. A resposta aqui, naturalmente, do escritor aos Hebreus é sim. Se você é regenerado, é sim. Na verdade, o escritor de Hebreus, todo o objetivo dele é mostrar a essas pessoas que elas, em Cristo, têm e são chamadas para uma hiperresistência. E ele diz, vocês ainda não resistiram até o sangue. Apesar dos muitos sofrimentos, vocês não foram levados à morte, mas vai acontecer. E essa firmeza é suficiente para isso. E como é possível ser alguém que, uma vez que você está em algum lugar, você nunca é tirado da sua firmeza? Você não começa coisas e para toda hora, a cada dificuldade você fica desanimado, ou a cada dificuldade você ultrapassa Deus, ou você fica com tanto medo de morrer, ou da morte, que você é incapaz de glorificar a Deus naquelas situações. Então eu gostaria apenas de lhes mostrar brevemente esse princípio, o exemplo. A Bíblia nos dá doutrina e exemplos na vida de Moisés que vai nos apontar para Cristo, o segredo da resistência que nós precisamos nesses dias. Senão nós não vamos mostrar a beleza
de Cristo. O segredo é de ser uma pessoa de longo prazo. Não é uma pessoa que toda hora está desanimada, nem uma pessoa que por ansiedade ultrapassa o que Deus quer, que permanece de pé, uma pessoa que não pode ser desequilibrada da firmeza dos seus pés por crises particulares, porque tem que permanecer firme numa situação difícil, em relacionamentos difíceis ou em situações difíceis, permanecer firme diante de dificuldades que às vezes envolvem só a nossa vida e às vezes a sociedade inteira, como nós estamos experimentando agora. Você não quer ser durável. A questão não é só disso ser um traço do seu caráter, e você não quer ser a pessoa que a Bíblia evidencia ser alguém que tem essa fé daqueles que são os eleitos de Deus. Esse é o segredo. Deixa eu mostrar apenas duas coisas. Em primeiro lugar, Moisés suportou. Você é chamado para suportar. Por isso o autor de Hebreus chama de hipomeno. Ele fala sobre essa resistência, ele dá o exemplo do capítulo 11, e depois ele nos leva a Cristo. Jesus suportou tudo. Mas depois, como ele fez isso? Então, o que Moisés suportou? Há 4 grandes pontos de crise na vida de Moisés. Nossas vidas também são cheias de crises. Nós estamos vivendo uma crise coletiva agora, e ainda junto com ela, às vezes estamos vivendo crises particulares. Não é porque a sociedade está numa crise maior que outras crises não entram em nossas casas, dificuldades. Enfim, então o primeiro grande ponto de crise está onde é dito que ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, mas ele decidiu se identificar com o povo de Deus e decidiu ser maltratado, aquilo que a nossa cultura logo fugiria. Diria que era imprudente, diria que nós tínhamos que agir de uma maneira que não nos colocasse numa situação assim, mas ele se identificou com algo que ia colocar ele debaixo de maus tratos e sofrimentos e tirar ele do conforto. Agora, onde isso aconteceu? Moisés, como conta a história, era um judeu que foi adotado pela filha de Faraó. Portanto, passou a ser neto do homem mais poderoso e rico do mundo. Então ele foi trazido para a corte e ele teve a melhor educação que um ser humano podia ter na época dele. Ele teve os corredores do poder, ele tinha influência, ele podia influenciar na cultura, influenciar na história, porque ele era neto do faraó, ele era um príncipe do Egito. Ele tinha uma carreira incrível pela frente como príncipe do Egito. José, anos antes, tinha sido um judeu como Moisés e um príncipe do Egito, mas os tempos haviam mudado. Você não pode reivindicar o que aconteceu na vida de outra pessoa para a sua vida. Moisés não podia dizer, eu vou ser como José, eu vou ser príncipe do Egito e honrar a Deus. Não era possível. Nos dias dele, era uma coisa ou outra. Então o faraó ficou nervoso, diferente da época da história de José, porque os judeus haviam se multiplicado e eles se tornaram tão fortes que o faraó ficou com medo deles. Se eles perceberem quão numerosos eles são, eles podem fazer uma rebelião. Então ele começou a explorar os judeus, a oprimir os judeus e transformou eles em escravos e colocou eles numa situação miserável e começou a chicoteá-los, explorar o trabalho deles. E Moisés percebeu que ele poderia ser um príncipe em Israel ou um líder egípcio. Ele ia ser um príncipe do Egito ou ele ia ser alguém que Deus poderia abençoar Israel. Mas ele não podia ter as duas coisas como José teve. José foi um príncipe do Egito e abençoou a sua família, que é o que Israel é. Mas Moisés sabia que ele tinha que fazer uma escolha, e um dia ele tem que fazer o tipo de escolha, eu diria até que a escolha emboscou ele. Ele estava com aquilo na sua mente, mas um dia aconteceu algo, ele estava fora e ele viu um capataz egípcio batendo e chicoteando um hebreu, desamparado, ou seja, sem ter como se defender, e com raiva Moisés matou esse capataz. Você vê como ele era forte, capaz. O capataz era alguém forte, treinado, mas Moisés matou ele. E Moisés escondeu o corpo, enterrou ele na areia. Nesse ponto ele tinha colocado sua sorte com os escravos, ele tinha se identificado com eles, tinha feito algo sério por causa disso. Ele decidiu não mais viver as vantagens, fingindo que não via o que acontecia com o povo de Deus. Por mais difícil que isso tenha sido para se fazer, nós somos informados de que houve uma segunda escolha que aconteceu quase imediatamente,
e foi uma escolha ainda mais difícil. Nós vemos aqui, se você olhar a passagem, você verá que diz: pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira de Faraó. E o que significa isso? Aqui está o que está acontecendo. No dia seguinte, de repente, Moisés viu 2 hebreus brigando. 2 pessoas que eram escravas, uma brigando com a outra, lutando. Só que desta vez ele teve que fazer algo mais difícil, porque ao intervir nessa briga, um dos que estavam lutando disse assim, um cara lá, né, disse para ele: quem te fez juiz e governante sobre nós? Você vai me matar da maneira que você matou o egípcio ontem? E de repente Moisés foi atingido pelo fato de que não era segredo. Ele matou o egípcio e enterrou o egípcio na areia, mas não era um segredo como ele pensou que era. E se o fato dele ter matado o egípcio já estava correndo a boca pequena, né? Já estavam fofocando sobre o fato de que ele matou um egípcio, certamente isso ia chegar a alguém, até chegar a Faraó, o avô dele. E aqueles judeus ficaram ressentidos com a ideia de que ele se autonomeara líder deles, quando na verdade eles viam ele como um príncipe do Egito, vivendo todas as vantagens dos corredores de poder. E Moisés, em um dia, ele passou de ter 2 povos, ser o príncipe do Egito, e ter se identificado com o seu próprio povo, os judeus, para não ter povo nenhum. Não é? Então aqui está a escolha que foi tão incrível, uma das mais incríveis que você vai ver. Nós sabemos o suficiente. Muitas pessoas pensam que Moisés teve que fugir porque matou um egípcio. Nós sabemos o suficiente para saber que alguém da casa de Faraó era Deus no Egito, né, entre aspas. Ele era o supremo, o legislativo, ele era o executivo, mas ele era mais, ele era visto como divino. Então nós sabemos que um filho, uma filha, um parente, um neto de Faraó matar um plebeu não significa nada numa briga. Moisés poderia dizer: vovô, ele me insultou e eu matei ele, e o Faraó, o avô dele, não ia fazer nada. Ele ia continuar como ele era. Ele ia dizer: eu sinto muito, eu perdi a cabeça. E isso e a resposta de Faraó ia ser: vem cá, filho, puxa vida, você tem cabeça quente, hein? Olha só o que você acabou fazendo, mas você matou um plebeu, está tudo certo, está tudo bem. Moisés sabia que ele poderia voltar, mas agora, se ele faz isso, então ele teria se identificado para sempre como um príncipe do Egito, não é? E ele seria um pária para o seu povo, Israel. Ou ele faria outra coisa. Ele sabia que ele teria que ser sempre um proscrito se ele não abraçasse como o chamado da sua vida ser príncipe do Egito, porque agora ele não ia ser nada. Ele não ia ficar nem como um líder em Israel e nem como um homem poderoso no Egito. E ele então teve que fugir e se esconder. Não agora, como nós temos que ficar em casa um tempo e logo sair. Ele tinha que se esconder para sempre, ir embora para sempre, a abandonar os confortos da civilização, o maior conforto possível de um príncipe do Egito, para viver uma vida oposta, eu diria miserável, perto da que ele vivia, para sempre. Não é? Ele sabia que ele poderia realmente se afastar dos seus princípios e abraçar a carreira como príncipe do Egito e esquecer quem ele era e Deus. Ou ele poderia fazer a coisa certa e ser proscrito para sempre. Ou ele poderia fazer a coisa errada e ele poderia fazer a coisa errada e ficar seguro, e continuar príncipe, e continuar com a vida de príncipe. Ou ele poderia fazer a coisa certa e enfrentar o suicídio da sua carreira. Ele não ia ser mais alguém que poderia abençoar nem o povo de Israel, e nem ser um príncipe do Egito. Ele ia ser nada.
Parece que a vida dele ia ser inútil. Ser fiel a seus princípios, a Deus, não era agora tornar-se um grande líder, nem em Israel, nem no Egito. Não era mais servir a Deus como Moisés planejou, porque Moisés planejou usar o que ele era como um príncipe para ajudar o povo de Israel. Você vê, ele planejou servir a Deus do jeito dele, como a maioria das pessoas planejam servir a Deus. A maioria das pessoas planejam servir a Deus como elas decidiram que vai ser o ministério delas. Ou muitas pessoas planejam servir a Deus esperando que não vai ter problemas de saúde, dramas para enfrentar, senão ele fica desanimado. Agora Moisés teria que servir a Deus se tornando um fugitivo para sempre. Ele seria o lixo do mundo. Fugir para o deserto, não ser morto por bestas e ladrões, era o que ele mais podia esperar. Eu vou para o deserto e esperar que nenhuma fera me devore, ou que nenhum bando de ladrões, porque esse era o seu destino mais provável como fugitivo. Mas foi isso que ele fez. Ele decidiu fazer a coisa certa. Eu vou fazer o que é certo e Deus fará o que ele quiser. Você vê como é maravilhoso. Ele decidiu obedecer mesmo que isso significasse o fim da sua vida, o suicídio da sua carreira, o esquecimento final. Aquilo que a gente diz, obedeça a Deus, seja esquecido e morra, foi o que Moisés abraçou. Eu vou obedecer a Deus, vou ser esquecido pela minha família adotiva no Egito para sempre, e vou ser esquecido também pelo povo de Israel. E ele fez isso. Claro que tanto quanto ele podia ver, a vida dele estava acabada. Ele não fez isso pensando que ia acontecer algo grande, que Deus ia fazer alguma coisa. Não, ele pensou, eu vou servir a Deus dessa forma. Vou glorificar a Deus na situação que eu acabei ficando. E parecia ser o fim da vida. E qualquer pessoa olhando para o que tinha acontecido a Moisés diria, isso é loucura. Seja prudente. É o que as pessoas mais gostam de falar quando elas normalmente são covardes. Seja prudente, não faça isso é um suicídio. Fique na sua, fique como príncipe do Egito. Aqui está um homem com tremendas habilidades de liderança. Como Israel precisava dessas habilidades, e como era importante ele ser da família mais importante do mundo. E olha o que aconteceu com ele, preso como um pastor de ovelhas, num deserto, no meio do nada, por anos sem fim. Agora ele é um membro de um grupo marginal de pessoas, e sua vida tem um fim patético, tudo em farrapos, uma vida miserável, nos confins do nada. Lá estava ele, e você pensa que quanto tempo passou? Se o Salmo 30 diz, o Salmo 130 diz, no Senhor eu espero na sua palavra. Pense em Moisés, ele foi para lá, e passou os 40 anos, ele agora era um homem de 40 anos, e passou os 50 anos, a idade que eu tenho. Mas não parou não, passou os 60 anos, e passou os 70 anos, e Moisés chegou aos 80 anos, 30 anos mais velho do que eu sou hoje. Ele passou a vida inteira só cuidando de ovelhas, 30 anos mais velho do que eu sou hoje. Eu fico imaginando, lá estava ele, um homem já na velhice, tudo acabado, mas um dia Deus apareceu na sarça ardente e disse, Moisés, eu tenho um serviço para você. E ele diz, saiba de uma coisa, mesmo que você seja um membro de um pequeno grupo marginal, um nada, um lixo para o mundo, um homem de 80 anos, mesmo que você seja um ninguém, eu quero que você faça duas coisas para mim, duas coisas. Primeiro de tudo, eu quero que você caminhe até o faraó, o homem mais poderoso do mundo, na face dele, eu quero que você diga a ele, eu estou aqui para tirar toda a tua força de trabalho, eu estou aqui para tirar todos os teus trabalhadores que estão construindo as suas cidades, eu vou levar todo mundo embora.
Em segundo lugar, eu quero que depois você lidere esse grupo de pessoas quebradas, criadas como escravos, quebradas por anos de escravidão. Eu quero que você conduza eles sem nenhum recurso econômico, sem nenhum recurso pessoal. Eu quero que você conduza eles, mesmo que eles sejam pessoas difíceis, mesmo que eles resistam, mesmo que eles sejam reclamões, mesmo que isso leve muitos anos por causa da dureza do coração deles. Eu quero que você resiste ali, hipomeno, de maneira firme. Durante anos, você com 80 anos, você vai desafiar o homem mais rico, mais poderoso do mundo, e depois você vai conduzir esse povo sem recursos, pelo deserto, um povo difícil, que vai ser difícil, e sabendo que o maior exército que existe no mundo vai vir atrás de você. Então a crise final foi quando ele ficou nas margens do Mar Vermelho. De um lado havia uma montanha, e do outro lado estava o mar, e do outro, único lado de escape, estava o exército de Faraó. E em obediência à palavra de Deus, você vê, o Salmo 130 diz: eu espero em Deus e na sua palavra, nele a minha alma espera. Em obediência à palavra de Deus, ele tomou o seu povo, ele enfrentou o oceano, ele disse avante, e foi literalmente para o mar, e ele ficou hipomeno, firme no dia mau. E ele se surpreendeu, ele colocou os pés no Mar Vermelho e passou por ele, e ninguém o nocauteou, nem o mar, nem o exército. Como ele se tornou um homem assim? Como ele se tornou um homem firme, paciente? A Bíblia vai dizer que ele se tornou um homem mais manso da terra. Se você olhar a vida de outros, como Abraão, você vai ver que é da mesma forma. Você observa que em cada ponto na vida de Moisés, o teste piorou, as situações não ficaram mais... Você pede a Deus para as situações ficarem melhores, para você ficar bem. Não. Ele foi ficando bem a cada momento que as situações ficavam piores. Em cada ponto ele foi capaz de lidar com situações piores. Ele nunca teria feito isso 40 anos antes, quando ele era um príncipe do Egito. Nunca, não é? Mas em cada ponto agora ele continuou a crescer em perseverança durante aqueles 40 anos. Aquela espera que parecia só fazer o que Deus queria, ser um ninguém e morrer no deserto. Ele suportou. Agora, como ele fez isso? Há 3 verbos nessa passagem que nos dizem como ele fez isso. Você não deve pensar, querido, que o cristianismo é a mesma coisa que estoicismo. Fica firme, faça aquilo que tem que ser feito, independente de qualquer coisa, porque isso não vai gerar você paz, deleite e gozo em Deus. Você não deve pensar que a resistência cristã que é oferecida aqui é o mesmo que estoicismo. Temos que aguentar as coisas ruins e ficando amargo, ou ficando desanimado, ou se tornando totalmente oposto do que Cristo é. Então não é uma espécie de travar os dentes e ir, não é uma coisa negativa, amargo, mas eu preciso, eu vou continuar indo nessa direção, eu vou me manter contra o vento, está tudo horrível, a vida é horrível. Isso não é o que é visto aqui para nós. Nos é dito aqui exatamente o que Moisés fez para se tornar esse tipo de pessoa que você tem que se tornar para poder estar firmes no dia mau, não é? Tomar toda a armadura de Deus, enfim. O que é isso? 3 coisas. Primeiro de tudo, Moisés considerou, ele pensou. Você não pode, se você é alguém que não para considerar as coisas, você nunca vai experimentar o que Paulo diz: considerei todas as coisas por perda. O Moisés, você vê a palavra usada, não é uma tradução boa. Ele olhou para os tesouros do Egito. Ele foi lá antes de tomar a decisão dele. Imagine assim, ele entrou nos palácios, olhou os tesouros, a sala cheia de ouro, as riquezas, ele olhou para todas aquelas coisas, ele olhou para os haréns com mulheres sem fim, ele olhou para a vida de príncipe, ele olhou para as roupas de príncipe, ele olhou para o trono, ele olhou para todas essas coisas, e depois ele olhou para Deus, e ele avaliou. Ele fez uma avaliação, olhou para todas essas riquezas que nenhum homem
como nós, pode se quer imaginar. E ele avaliou, a Bíblia diz, que a desgraça que ele teria sendo fiel a Deus, sendo um ninguém, um lixo no deserto, mas com a presença de Deus, com quem Deus era, indo na direção que Deus queria, era algo muito mais valioso do que todos os tesouros do Egito, é o que a Bíblia diz. Ele considerou o vitupério de Cristo muito mais valioso do que todos os tesouros. Avaliar, deixe-me apenas dizer que, rapidamente, como isso funcionou. Você vê, isso não é estoicismo. Ele não foi embora com o coração duro, vou perder tudo isso, mas eu vou fazer o que é certo. Não, ele avaliou e pensou, isso aqui é tão bom, isso é tão melhor. Ele escolheu Deus e o que Deus queria, não porque aquilo era o certo, apesar de ser horrível. Não. Ele não se aventurou. Moisés não deu um salto no escuro. Não. Ele avaliou. Ele não cerrou os dentes, como a maioria das pessoas que se dizem cristãs fazem. Cerra os dentes e obedece a Deus, mas como não é o que ela avaliou ser o melhor, o deleite do coração, ela fica amarga. Ela fica desanimada. Ela fica ansiosa. Ela vai murchando. A palavra que é usada aqui no original, ele fez o cálculo, é a mesma palavra que é usada em Filipenses 3,8, quando Paulo diz, eu tinha tudo e contei tudo como perda por causa do valor supremo de Cristo, de conhecer Cristo. Ou seja, eu avaliei tudo que eu tinha, nome, importância, ser importante para a cultura, para a sociedade, ser relevante. Eu avaliei tudo isso e achei tudo isso um lixo perto de conhecer Cristo. Então aqui está a imagem é você e eu. Nós somos leigos quando se trata de diamantes, de tesouros, somos leigos. A palavra que é usada aqui é uma palavra de avaliação, assim, avaliação correta. Então nós somos leigos quando se trata, de imóveis, quando se trata de várias coisas. Há um programa chamado Trato Feito, né, em que as pessoas levam coisas para serem vendidas ou penhoradas, e a pessoa, por exemplo, o Rick, que é o dono lá da loja, quando ele vai, ele não sabe às vezes avaliar, ele não sabe quanto aquilo vale, ele fala, vou chamar um especialista. Para quê? Para avaliar. Tem uma moeda velha lá, o cara diz que aquilo é do Império Persa, e então o especialista ele sabe quanto aquilo vale, já o Rick não sabe. Então, normalmente o especialista vai dizer assim, tá vendo isso aqui? Você acha que isso aqui é muito valioso. Parece ser muito valioso, mas isso aqui não vale nada. Isso aqui, aí ele dá uma explicação que não vale nada. Aquilo que o Rick ou as pessoas que levaram estavam achando muito valioso. Aí ele olha para outra coisa e diz, está vendo isso aqui que não parece ter valor, essa coisa aqui? Isso aqui vale uma fortuna. Até coisas às vezes que não faz sentido. Essa semana eu estava vendo que um cara levou um monte de cards de Pokémon. E o cara queria um valor lá. Cards de Pokémon, queridos. E ele queria um valor e o Rick pensou, não sei avaliar isso, vou chamar um especialista. Mas um monte de carta que, criança usa, adolescente usa. Não sei quanto isso vale. Mas essas são as mais raras, não sei o que, mas eu não sei. Você vai, o cara falou assim, uns 100 mil, 200 mil dólares. Mas imaginou? Isso dá R$1 milhão hoje. Aí o Rick falou assim, mas isso tudo é impossível. Umas cartas de Pokémon, de brincadeira? Não, vamos chamar um especialista para ver. O especialista foi lá, olhou as cartas e disse, essas cartas são incríveis. Essa aqui é única. Essa aqui é não sei o que. Elas valem 500 mil dólares. Hoje dá 5 vezes 5. 2 milhões e 500. Com as variaçãozinhas, 2 milhões e 600 mil. Ninguém que olhasse para aquelas cartinhas diria isso. Esse é o cara que sabe avaliar. O especialista analisa. Em vez de ir pela aparência, eu, por exemplo, dizia eu não pagaria R$50 naquelas cartas. Então você recebe o especialista, ele avalia. E Moisés sabia, Moisés fez uma avaliação, como Paulo, ele avaliou assim. E aqui está como ele fez. Ele disse que ele decidiu que o tesouro do Egito que ele teria, desonrando Deus, valia muito menos do que o tesouro que ele teria em Deus. E a Bíblia diz que ele avaliou como os prazeres transitórios do pecado totalmente
sem valor perto do que ele tinha em Deus. Então os prazeres do pecado duram por um curto tempo, um período curto. Mesmo o grande tesouro do Egito, sem verdadeira esperança, sem glória, sem aquilo que faz o homem suportar qualquer coisa. Então deixe-me dar-lhe o primeiro segredo. Aqui está, Moisés sabia que você é tão valioso quanto aquilo que você mais ama. O que você mais ama? A sua vida? Então você vai fazer qualquer coisa para proteger a sua vida. Você vai desonrar Deus para proteger a sua vida. Paulo diz assim: eu não considero a minha vida como valiosa, contanto que eu faça aquilo que glorifica a Cristo. Você vê, ele fez uma avaliação entre a sua vida e o valor da glória de Cristo. Paulo diz: eu não considero minha vida de valor nenhum. Porque ele comparou, ele avaliou. Você tem que fazer o mesmo. Você tem que fazer uma avaliação. Se você acha que você só cerra os dentes, tem que fazer as coisas certas, mas é porque você não fez nenhuma avaliação. Você não acha que aquilo realmente vale. Moisés disse: se aquilo que eu mais amo nunca passará, eu nunca passarei. Assim é o amor, queridos, em nossos corações. Se eu puder amar algo, se algo puder ser central na minha vida, que vai durar para sempre, então eu vou durar para sempre. Mas se eu amar qualquer coisa que é vulnerável, eu vou ser tão vulnerável como a coisa que eu amo. Paulo diz: eu não tenho minha vida por preciosa. Paulo está dizendo o seguinte: se eu tiver a minha vida como a coisa mais preciosa, a minha vida vai ser tão durável, eu vou ser tão durável quanto a minha vida, e vou viver ansioso, porque sempre que minha vida estiver sob ameaça, doença, prisão, morte, eu vou estar desesperado, porque o meu maior amor está sob ameaça, porque nós somos tão duráveis quanto aquilo que nós mais amamos. Thomas Oden, que ensinava filosofia na Universidade de Drill, morreu agora em 2016, ele tem um artigo fascinante no qual ele diz que como funciona o coração do homem, e é fundamental para nós. Ele diz, primeiro, que cada pessoa é orientada por objetivos, todo mundo. Você não pode viver se você não tem um objetivo, todo mundo tem. E em segundo lugar, todos os objetivos competem. Apesar de você ter um objetivo, outros objetivos competem com aquele objetivo. Não é? Então, como você pode viver a menos que você saiba ou escolha qual é o objetivo final? Para que quando competir com outro objetivo, você saiba o que é mais importante. Paulo, por exemplo, ele podia ter, como todo ser humano, um objetivo de preservar a sua vida. Mas esse não era o objetivo final dele. Havia um outro objetivo. E quando esse outro objetivo estava em jogo, ele dizia: minha vida não tem importância. Ele diz isso nesse artigo aqui. Não é? Ele diz: como o centro de valor pelo qual todos os outros objetivos serão julgados, vai ser pelo objetivo mais importante da sua vida. Muitas pessoas dizem assim: eu queria estar no culto. Eu queria estar no culto, mas eu não consigo. Porque eu trabalho muito, porque é tudo, porque... É óbvio que esses objetivos são mais importantes. O objetivo mais importante sempre... Você nunca vai ver alguém dizer assim: eu nunca casei porque eu tinha que trabalhar. Eu não tinha tempo para namorar. Eu não tinha... Como ele tinha o objetivo de casar, ele deu um jeito. O objetivo faz você colocar outras coisas que são importantes em risco. Por exemplo, agora o governo convocou, estava vendo na reportagem, convocou voluntários da área de saúde, enfermeiros, médicos que estão aposentados ou de licença, enfermeiros, estudantes de enfermagem, para serem voluntários na linha de frente do combate ao coronavírus. Ir em lugares onde pessoas estão doentes, levar remédios, tratar de pessoas em lugares, enfim. Essas pessoas, em vez de ficarem simplesmente num lugar seguro, elas vão para lugares mais perigosos. Estranhamente, em 2 dias, 20 mil pessoas se inscreveram.
Eu vi uma médica que já não atua mais como médica, ela atua só como diretora de hospitais, mas disse, eu vou. Porque as pessoas, nós temos que estar lá. Eu vou sair do escritório, aqui onde administro o hospital, e vou lá, nos lugares onde as pessoas estão com coronavírus. Porque é preciso. Você vê? Então, o que Oden está dizendo é que há uma linha de fundo no seu objetivo que julga todos os outros. Se Paulo achasse que o grande coisa da vida era guardar a vida dele, o conforto dele, ele diria, vou servir a Cristo, mas se isso botar minha vida em risco, eu vou ser prudente e vou fazer de um jeito que minha vida não corra risco. Ele diz, eu não tenho minha vida por preciosa, porque ele tinha um objetivo tão grande em glorificar a Cristo, que se isso levasse ele à morte, ele já tinha contado isso. Em terceiro lugar, ele diz que se você escolher um centro finito de valor, Oden, nesse artigo, você está sempre ansioso. Por que há tantos crentes ansiosos? Porque eles têm um centro de valor que não é Cristo. Eu vou citar ele, como ele coloca no artigo, ele diz assim, a ansiedade se torna a ansiedade se torna neuroticamente intensificada na medida em que eu idolatre valores finitos. E ele continua, suponha que o meu centro de valor seja a minha saúde. A coisa mais importante, o meu centro de valor. Quando a minha saúde estiver em risco, eu vou ficar ansioso e desesperado. Ou o meu partido político, ou a atratividade sexual. Quando supostamente a minha beleza for sendo comida pela vida, a juventude passar, eu vou ficar triste, ansioso. Por quê? Porque o meu centro de valor é algo finito, é algo que vai morrendo. Eu vou ficar sempre ansioso quando eu tenho a beleza para eu não perdê-la, e vou ficando miserável à medida que vou perdendo ela. Ele diz, se o seu centro de valor é sua vida sexual, ou romance, ou produtividade financeira, ou pode ser um ministério, pode ser qualquer coisa. Ele diz, se o meu centro de valor é qualquer uma dessas coisas, quando essas coisas estão sob ameaça, e eles sempre estão, ou seja, tudo no mundo está sob ameaça. Quando a gente fala da pandemia do coronavírus, a vida está sob ameaça. Parece que as pessoas descobriram que são mortais. Quando essas coisas estão sob ameaça, elas sempre estão, se eu pensar sobre isso, então eu sou abalado nas profundezas. Portanto, eu tento não pensar para manter minha paz. Ou seja, as pessoas tentam não pensar na morte para manter a paz delas. Elas tentam pensar que não vão perder a beleza para manter a paz delas. Elas pensam que o romance vai ser sempre como elas imaginam, para não perder a paz delas. Porque se elas pensarem, elas vão ficar ansiosas. E se quando começar a perder, elas vão ficar cada vez mais ansiosas e miseráveis. Então é isso que eu, mencionando no outro culto, disse que C.S. Lewis disse, a guerra, por exemplo, não aumenta a taxa de mortalidade de uma geração, porque a taxa de mortalidade de cada geração é 100%. O coronavírus não está aumentando a taxa de mortalidade da nossa geração, porque a taxa de mortalidade da nossa geração vai ser 100%. Então por que a guerra e a pandemia causa tanto pavor? Porque nos obriga a olhar para aquilo que a gente não queria olhar para ter paz falsa. É que a gente não ia morrer. A gente não queria pensar, a gente pensava, não, nós vamos morrer, mas daqui a décadas. Não é agora. Mas quando agora eu tive uma ameaça que pode, por acaso, tirar minha vida, não daqui a décadas, então o meu centro de valor foi ameaçado, a minha paz é despedaçada e segundo após segundo eu vou ficando mais ansioso. Você vê o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você escolher qualquer coisa menos Deus, qualquer coisa menos uma fonte infinita de valor para ser o seu centro, ele diz, você vai viver ansioso, porque essa fonte de valor vai morrer nesse mundo. Quer seja a sua carreira, sua vida, seu romance, sua saúde, enfim, qualquer coisa. Ele diz, eu serei tão durável quanto a coisa que eu mais amo na vida. Moisés descobriu isso. E se eu decidir que a coisa mais importante é que eu tenho que ter alguém para amar, eu vou fazer qualquer coisa para ter alguém para amar. Se eu decidir que a coisa mais importante na minha vida é o romance,
Eu vou fazer qualquer coisa para ter um romance, eu vou desobedecer a Deus, desonrar a Deus, pecar contra Deus. Vou fazer qualquer coisa, porque eu acho que o romance é o meu centro de valor final. E você vai dizer assim, eu gostaria de obedecer a Deus, mas se eu obedecer a Deus aqui, eu vou perder o meu romance. E eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder minha saúde, eu vou perder minha vida. Paulo disse, eu não tenho minha vida por preciosa. Você vê? Porque o centro de valor de Paulo era Cristo. E nós somos tão duráveis quanto o nosso centro ou o nosso maior amor é durável. E você é tão durável quanto essa pessoa em quem você depositou tudo. Se você depositou tudo no romance, você é tão durável quanto ela. Tua paz depende dela, tua vida vai depender dela, a tua falta de ansiedade vai depender dela. Mas só que essa pessoa não é durável. Essa pessoa é uma pecadora, ela nunca vai ser o príncipe ou a princesa que você imaginou. Ela é frágil, essa pessoa é fraca, essa pessoa, como todos os seres humanos, está envelhecendo e vai morrer. Se você fizer a mesma coisa, como ele disse, com a sua atratividade sexual, com a sua produtividade vai cair com o passar dos anos, sua atratividade sexual. Moisés descobriu, ele avaliou, ele pensou nisso. Sinceramente, você avaliou? Por que é tão difícil esperar em Deus? Por que é tão difícil ir na direção do que Deus quer? Porque as pessoas não avaliaram. E quando elas têm que obedecer a Deus, sempre é um sacrifício. As pessoas não avaliaram que, por exemplo, que servir a Deus completamente, com a sua vida, com o seu tempo, com o seu dinheiro, eles não avaliaram que isso é precioso. Cada vez que eles têm que fazer isso, eles fazem com o coração doído, partido. Então você não pode viver a menos que você escolha um objetivo como centro de valor pelo qual você julga outros objetivos. Paulo queria viver como todo ser humano, mas quando ele colocava isso contra honrar a Deus, ele disse, isso aqui não tem valor nenhum. Se a tua coisa é glorificar a Deus com a sua vida, então as decisões não vão ser as decisões de alguém que cerra os dentes para obedecer. Você vai servir a Deus com a sua vida, como Paulo diz, não acho precioso. Você vai servir a Deus com o seu dinheiro. Não vai ser cada vez que você pegar um tostão, uma dor no coração, porque servir a Deus é como você julga todas as outras coisas. Então você não pode viver a menos que você escolha um objetivo como centro de valor pelo qual todos os teus outros objetivos são julgados. Você pode querer uma coisa, mas eu não vou desobedecer a Deus para ter aquilo. Eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus me mandou fazer com o meu tempo, com a minha vida, com o meu dinheiro, para mim ter isso, porque esse objetivo é que julga os outros objetivos. Essa resistência, essa força, o cristianismo dá, não é apenas algo que vem automaticamente. Ele nos dá um coração para ir nessa direção, usando tudo aquilo que Deus nos deu em Cristo. Nós vimos como o autor do Salmo 130 disse, eu espero no Senhor e na sua palavra. Você tem que pensar, você já pensou sobre isso? Você tem que avaliar. Você tem que avaliar até chegar à conclusão de que qualquer outro tesouro não vale nada perto do que Deus é. Como Moisés, ele avaliou que os tesouros do Egito não eram comparáveis a Deus, que era muito melhor o vitupério, o sofrimento e a vergonha e o abandono com Deus. O autor até traz para a época dele o vitupério de Cristo, muito melhor do que o tesouro do Egito. Como ele avaliou isso, cada vez que o vitupério, a vergonha de servir a Deus chegava a ele, ele não tinha que ficar amargo, desanimado, triste. Ele já tinha avaliado. O problema é que a maior parte dos cristãos nunca avaliaram. Não é? Cristãos nominais. Você diz, sim, essas coisas estão acontecendo, mas elas não são nada comparado a isso. O que acontecia com Moisés e com Paulo e com cada um de nós, é que quando nós já tínhamos avaliado antes, nós, a cada coisa, dificuldade nova que aparece, a gente diz, isso aqui não vale nada perto daquilo. Paulo diz, a minha vida não tem importância perto da glória de Cristo. Quando a vida dele ficava em perigo por causa da glória de Cristo, ele dizia, não tem importância. Eu não estou desanimado. Eu não estou ansioso, eu não estou desesperado, porque não vale nada. E é para isso que eu vivo. Esse é o meu grande objetivo. E é esse objetivo que vai julgar todos os outros objetivos. Em segundo lugar, ele escolheu sofrer. Nós estamos encerrando. Foi uma escolha deliberada. Ele sabia que servir a Deus era ir em direção ao sofrimento.
eu vou dizer, não, não, não. Ele não procurava sofrimento. Moisés não gostava de sofrer. Paulo não gostava de sofrer. Mas ele decidiu, quando disse que ele escolheu sofrer, ele decidiu obedecer, mesmo que a obediência a Deus levasse a todo tipo de sofrimento. Paulo não gostava de sofrer e ser assassinado, mas ele já tinha avaliado e decidido obedecer a Deus, mesmo que a essa obediência levasse ele à morte. Então você ouviu isso? Moisés não procurou o sofrimento, ele procurou honrar Deus. Paulo também. Ele escolheu obedecer, mesmo que isso implicasse em sofrimento. E mesmo que ele não soubesse que isso teria nenhuma utilidade, porque se nós obedecemos a Deus, porque sabemos que lá no futuro Deus vai usar aquilo de alguma forma, não. Moisés poderia ter morrido, ele passou 40 anos, estava com 80 anos cuidando de ovelha. Ele podia ter morrido assim, teria valido a pena. Ele tinha avaliado que obedecer e ter comunhão com Deus valia a pena, mesmo sendo um pastor no meio do nada. E quando parece que obedecer a Deus e fazer a coisa certa para a glória de Cristo vai trazer sofrimento, a grande tentação que as pessoas têm, é escrever com lápis vermelho para Deus, nós estamos justificados, nós não podemos fazer isso, Deus, porque senão vai acontecer isso ruim, aquilo ruim, aquilo ruim, e nós achamos que estamos justificados. Olha, eu não obedeci a Deus, porque se eu obedecesse, eu poderia ter morrido, ou eu ia perder isso, eu ia perder meu romance, eu ia perder meu relacionamento, eu ia perder as amizades, eu ia perder o emprego, eu ia perder isso e aquilo. E como a gente vive num mundo psicologizado, da psicologia secular, nós achamos que a coisa mais importante é qualquer coisa que me traz conforto e felicidade, não é? Como o mundo define. Ele quer ser feliz, o homem psicológico. Por exemplo, o coronavírus ele pode fazer a gente avaliar os cristãos. Se eles tivessem que colocar sua vida em risco por causa do evangelho, eles colocariam. Se nós nos mostrarmos apavorados com a possibilidade da morte, é óbvio que não. Não é? É óbvio que nós não podemos falar como Paulo, eu não tenho minha vida por preciosa. Porque se eu acho que viver e morrer é algo tão desesperador, é óbvio que eu fiz disso o centro da minha vida, a coisa mais importante. E como isso é inevitável, eu fico ansioso sobre a ideia. Ou então procuro, como o mundo inteiro à nossa volta, que está sendo obrigado agora a encarar, eu procuro esquecer que eu vou morrer, ou então sempre pensar que vai acontecer isso daqui a muitas décadas. Então você sabe uma coisa? Em outras palavras, Moisés não falou para Deus assim, olha, arrisquei tudo por essas pessoas, eu tentei te servir, tentei ter um ministério, tentei ser usado para salvar eles, mas eles são tudo ingratos, por que eu deveria ser fiel a Deus e perder tudo? Por que eu vou ser fiel a Deus se isso significa o meu banimento, o meu esquecimento, morrer como um ninguém? Isso é um desperdício dos meus talentos. Eu passei a vida sendo educado como um príncipe. Eu tenho muitos talentos para ser usado no ministério. Eu não posso. Agora você pensa sobre isso a partir de um ponto de vista humano. Aqui está o único hebreu no mundo que tem poder. O único hebreu no mundo que tem as conexões. O único hebreu que tem treinamento, capacidade e que tem um grande intelecto. E você pode pensar, o povo de Israel precisa disso, precisa dessas coisas. E eles o rejeitaram. E agora tudo é um completo desperdício. Então ele diz, todo mundo diz, se eu tenho meus talentos, eles devem ser usados para a glória de Deus, e se não forem, elas estão arrasadas. Porque na verdade você vê, o objetivo central da vida delas não era Deus, glorificar a Deus. Moisés jogou todas essas coisas fora. Mas muitas pessoas pensam, se eu obedecer a Deus dessa forma aí, vai ser um desperdício dos meus talentos. Moisés jogou tudo isso fora, ele decidiu obedecer a Deus de qualquer maneira. E isso arruinaria a sua vida e faria da vida dele um desperdício de seus grandes talentos. E daí? Agora, olhe para a vida de Moisés, ele arruinou a vida dele? Moisés só saberia muito tempo depois. Se você esperar saber o que a tua obediência vai levar, você não está obedecendo a Deus. Se você esperar saber qual o resultado da tua... não, vou perder isso, vou perder aquilo outro, mas depois vai acontecer aquilo... Paulo um dia morreu mesmo. Foi assassinado.
Se você achar, eu vou obedecer a Deus porque eu sei que vai acontecer aquilo outro, você não está obedecendo a Deus, você está tendo um projeto pessoal. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram o quê? Olha, rei, eu não sei se Deus vai nos livrar das tuas mãos. Ele pode nos livrar, mas também pode não livrar. Mas não importa. Obedecer a Deus é esse grande não importa. Não importa o que Deus vai fazer. Eu posso ser só um pastor realmente no meio do nada para sempre, isso não importa. E então Moisés teve décadas de paciência. 40 anos. Não importava. Ele não percebeu que não estava pronto para ser líder quando ele achou que estava. Ele tinha grandes talentos? Podia ser. Mas não era útil para Deus. Ele precisava de 2 níveis para estar preparado para o que Deus queria que ele fizesse. Moisés tinha tudo, menos paciência, perseverança. E ele mostra isso quando ele matou o egípcio. Você vê, ele viu um egípcio fazendo algo que contrariava ele. O que ele fez? Assassinou o cara. O primeiro nível foi que ele teve que ter esse grande treinamento na corte de Faraó. Deus quis que ele estivesse lá. Mas a segunda coisa é que ele teve que sair e viver como um ninguém, no meio do nada, sem nenhuma perspectiva que ia ser alguma coisa. Porque Deus queria usá-lo para liderar um povo em que ele teria que ter uma paciência gigantesca no deserto. E ele não tinha. Ele tinha que compreender, e não só isso, ele tinha que ser humilhado. Ele tinha que ser disciplinado. Ele tinha que ser levado por Deus para aquele lugar onde Deus queria. Um príncipe no Egito, naquele tempo, poderia ter uma atitude de matar alguém quando fosse contrariado. Mas um príncipe de Israel não podia. Deus nos chamou para aparecer com seu filho, que, sendo o rei do universo, pôde pacientemente sofrer tudo. Ele estava, as pessoas, os judeus, com medo dele com razão. Não é? Os judeus que ficaram com medo dele no outro dia. Por quê? Se ele foi contrariado por um egípcio e matou o egípcio, imagina se ele fosse contrariado por eles. Ele pensava, esse cara aí é um perigo, ele não pode ser contrariado. Mesmo um egípcio se contrariou, ele matou. Imagina a gente. Ele quer ser líder da gente. Se a gente contrariar ele, ele mata. Ele não tinha ideia da distância que ele estava, do que Deus quer que nós sejamos. Você não vê? Se ele tivesse decidido liderar os israelitas, imagine esses israelitas rebeldes como foram no deserto durante 40 anos, liderado por um cara que, quando é contrariado, mata alguém. Em outras palavras, aqui está o segundo segredo: quando parece que a obediência a Deus leva ao desastre, obedeça de qualquer maneira. Não com um plano de que essa obediência vai levar você a algum lugar, porque a obediência é o propósito. Glorificar a Deus é o propósito. Obedeça. Se isso vai levar à destruição de tudo, como levou na vida de Moisés, muito bem, obedeça de qualquer maneira. Pelo menos um desastre que você não pode ver no momento, saindo nada de bom daquilo. Então você sabe como você se torna uma pessoa duradoura, firme, resistente, que tem paciência, que nunca vai ser mudado pelos ventos das circunstâncias, que não vai viver ansioso quando tudo ficar difícil, que não vai ser essas pessoas que, estou desanimado, é tudo difícil. Você vai ser uma pessoa que pode ficar firme no dia mal. Você sabe como ganhar força ao longo dos anos? Se você obedecer apesar do sofrimento, porque você avaliou, e você sabe que Deus é a glória que seu coração deseja, o deleite. Se você obedecer no sofrimento, apesar do sofrimento, se você obedecer mesmo que isso traga sofrimento, você verá isso, e quanto mais você vê a suficiência de Cristo no meio desse sofrimento, nessas circunstâncias, mais duradouro você vai ser, mais firme em qualquer situação. Você vê, leva anos para isso ser desenvolvido, muitos anos, sofrimentos, decepções, estar como nós estamos, no lugar onde nós não planejamos, nas situações que nós não planejamos, com o desejo de honrar Deus lá. Por fim, nos diz que Moisés viu quem era invisível, e é assim que a gente acaba. Como ele fez isso? O que significa isso? Não é nada místico. Como é que alguém vai ver o que é invisível? Significa o que diz o Salmo 16, que diz assim: tenho o Senhor sempre diante de mim, porque Ele está à minha direita,
não seria abalado. Ou seja, Moisés via o invisível porque ele mantinha sempre Deus diante dele. Ele estava sempre pensando em tudo que Deus era. Então o que Moisés estava fazendo era se lembrar de Deus o tempo todo. Era como ele se lembrava de Deus o tempo todo, quem Deus é, seus atributos, sua santidade, sua glória, sua bondade, sua misericórdia. Era como se ele estivesse vendo o invisível, porque ele colocava Deus o tempo todo diante dele. Sabe? E hoje nós temos uma revelação muito maior. Por exemplo, João 14, 8 a 10 disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostre-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, ele estava continuamente vendo Deus, Moisés. Ele estava continuamente, durante todo esse tempo, trazendo Deus à sua mente, a soberania de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, a sabedoria de Deus. Isso gerava nele que descanso, paz, em meio àquela situação que parecia ser o desperdício final da sua vida. Isso significa que ele se disciplinou para lembrar de Deus o tempo todo. Quem é Deus? Todo o tempo. Isso foi produzindo afeições em seu coração. Você sabe como ele fez isso? Ele fez isso assim, ele diz: o que me faz pensar que eu sou mais sábio do que Deus? Eu estou aqui cuidando dessas ovelhas para sempre. Deus me colocou aqui. É o que Deus fez. Deus dirige a história. Isso parece um desastre. Eu era príncipe do Egito, mas agora eu estou aqui. Parece que isso não tem nenhum propósito, mas Deus é muito mais sábio do que eu. E ele colocava a sabedoria de Deus diante dele, o Deus todo sábio, o Deus todo poderoso, o Deus onisciente. Ele sabe melhor do que eu. Eu penso que eu sei o que é melhor? Não, eu não penso. Eu vou descansar no que ele pensa. Então ele se lembrou de quem Deus era o tempo todo. Ele colocou Deus, era como se ele visse o invisível. Porque ele estava com Deus sempre em sua mente, assim. Ele estava continuamente sendo dominado pela sabedoria de Deus, pelo pensamento em tudo que Deus é, de tal maneira que era como se ele visse o invisível. Então ele perseverou. Podemos ver alguém que Moisés não podia ver, queridos. Moisés não conhecia, Moisés viu só por sombras e foi suficiente. Nós não vemos mais por sombras assim. A razão pela qual Moisés foi capaz de fazer o que ele fez, tornar-se o grande homem que podia resistir a tudo, ficar firme, não, está desanimado, ou então não sair correndo na frente de Deus como ele tinha a tendência natural. Você vê quando ele matou o egípcio, como ele foi moldado nesse homem. A razão é que ele foi capaz de avaliar. Você nunca vai honrar a Deus, porque isso é o certo. Travando os dentes, achando que você está fazendo uma coisa que é ruim, mas que é necessária. Você vai ter que avaliar. E você vai ter que chegar à conclusão de que o vitupério de Cristo, quem Cristo é muito mais valioso do que todas as outras coisas. Então, quando você for na direção daquilo que glorifica a Cristo, mesmo que aquilo te leve ao sofrimento, ou quando você estiver numa situação de sofrimento e quiser glorificar Cristo, você vai fazer isso não porque isso é certo, simplesmente, mas porque isso é melhor, porque você já avaliou, e seu coração quer isso. Então, eventualmente, chegar ao local onde ele foi capaz de olhar para todas as coisas, mesmo para o Mar Vermelho com confiança, é porque ele colocou Deus assim diante dele. Se você quiser chegar a essa situação, se você quiser entrar nesse tipo de caráter, de condição, do que é o que Deus faz no coração regenerado, você tem que avaliar. E você tem que, depois que avaliou, se Cristo é tudo o que você diz que ele é, a preciosidade, então você vai escolher. Mas você tem que ver a sabedoria de Deus quando escolher Cristo, honrar a Cristo, obedecer a Cristo, te colocar em qualquer situação, ou quando Deus te colocar em situações de muito sofrimento, e você vai pensar, honrar a Cristo aqui nessa situação é mais importante do que o sofrimento. Nós sabemos de alguém que deixou um palácio muito maior do que Moisés deixou. E nós sabemos de alguém que veio ao que era seu e os seus não receberam. Igual Moisés, ele foi para tentar, ele foi salvar o povo de Israel, o povo de Israel rejeitou ele, disse, quem é você? Mas nós conhecemos alguém que foi rejeitado pelo seu povo, foi rejeitado pelo mundo que criou, de maneira dura, radical, muito mais do que Moisés foi rejeitado. E ele foi muito maltratado do que Moisés foi maltratado.
Nós vemos a sabedoria em Moisés porque vemos incrivelmente que a sabedoria de Deus era tal que a própria rejeição de Moisés levou à salvação daquelas pessoas. Nós vemos a sabedoria de Deus tal que a própria rejeição do seu filho, o assassinato do seu filho, levou à salvação de todos os eleitos. Nós vemos a própria derrota, entre aspas, deste Moisés maior, deste Moisés final, sendo o triunfo de Deus. Portanto, porque vemos aquele que fez isso e que foi fiel, apesar da nossa rejeição a ele foi fiel, nós vemos a sabedoria de Deus, como Deus é sábio, como Deus escolhe caminhos que nós nunca imaginaríamos, mas como Deus é sábio. E nós vemos então um Deus ainda maior, mais sábio que Moisés em Cristo. Vemos a incrível sabedoria de Deus na cruz, e vemos aqui alguém que estava disposto a ser rejeitado por todos para ser obediente a Deus, rejeitado até pelo próprio Pai. Viveu como 30 anos como ninguém no mundo, e depois em 3 anos de ministério ele foi sendo cada vez mais rejeitado até ser assassinado. E quando ele estava sendo assassinado, ele ficou debaixo da ira do seu próprio Pai. Significa ele que levantou do seu trono, abraçar o esquecimento, o nada, o ser um ninguém. Então, quando nós enfrentamos os nossos problemas que nós temos diante de nós, coletivos como os que nós estamos enfrentando, e pessoais, nós olhamos para Cristo, olhamos para Moisés que aponta para Cristo, e agora podemos olhar diretamente para Cristo e falamos: eu sou mais sábio que Deus, eu estou em alguma situação que Deus não me colocou. Olhe para Jesus, pense: eu te rejeitei, eu vivi para mim mesmo, mas tu foste fiel a mim, porque o Pai me deu a ti na eternidade, e tu prometeste entregar a sua vida por minha causa, e mesmo eu vivendo nesse mundo só para o teu desprazer, tu fizeste isso. Tu recebeu a ira, eu nunca mais vou rejeitá-lo novamente, eu nunca mais vou tentar em nenhuma situação ter um objetivo que não seja te glorificar. Mesmo que isso me leve ao maior sofrimento, ou no sofrimento eu quero mostrar quem tu és. Olhe, Cristo, tu foste fiel, embora parecesse que isso seria abraçar a ignomínia, o esquecimento, a derrota. Eu vou ser fiel a ti, embora eu pareça ter que abraçar o desastre. Mas eu sei que, de uma maneira que eu não posso entender, todas as situações que Deus me bota na vida é uma redenção, faz parte disso. Nós vemos algo que Moisés não viu, e devemos ser capazes agora, habitados pelo Espírito, contemplando a glória de Deus na face de Cristo, enfrentar o oceano Atlântico de sofrimento, não o Mar Vermelho. Você entende isso? Se você fizer isso, você será duradouro. Um grande escritor do passado, William Cowper, ele, um poeta inglês famoso, e ele escreve assim: Deus se move de maneira misteriosa para suas maravilhas executar. Ele planta seus passos no mar e cavalga sobre a tempestade. Profundamente vai a minas insondáveis, para nós sua habilidade nunca falha. Ele guarda seus brilhantes desenhos, planos, não é? E trabalha a sua vontade soberana. Seus propósitos irão amadurecer no tempo, se desdobrando a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas doce será a flor. Vós, santos temerosos, coragem renovada. As nuvens que tanto temes são grandes e cheias com a misericórdia, e quebrarão sobre vós em bênção sem fim sobre suas cabeças. É assim, queridos, é isso que o Evangelho faz a nós, porque nós não estamos debaixo da lei, não estamos abraçando algo que é certo com o coração, com o dente cerrado e o coração, não, nós avaliamos. Cristo é o tesouro. Nós podemos, como Moisés, ir em direção ao sofrimento, ou obedecer a Deus no meio do sofrimento, ou entender que Deus nos colocou nas situações. Não parece o desperdício da nossa vida, o desperdício dos nossos talentos. Esses não são os nossos objetivos, a nossa vida, os nossos talentos, o nosso ministério, o nosso romance. O nosso objetivo é glorificar a Cristo.
E nós julgamos agora os outros objetivos que podem haver nas nossas vidas, né? Nós julgamos esses outros objetivos por esse grande objetivo. Então Paulo, ele tinha um objetivo, como todos nós, de cuidar da sua vida, do seu corpo, da sua saúde, mas ele tinha um objetivo maior de glorificar a Cristo. Então, quando ele comparava com isso, ele dizia: não tem por preciosa a minha vida. Você vê, havia um objetivo central que julgava todos os outros objetivos. A vida dele não era preciosa. Se ele tem que servir a Deus com a sua vida, com o seu tempo, com o desperdício da sua vida, ou com o seu dinheiro, nada disso. Ele já avaliou que tudo que ele quer é glorificar a Deus. Ele não tem que lutar a cada decisão, a cada sofrimento, não é? E embora Moisés não soubesse nenhum resultado que pudesse sair daquilo, não importava. Ele iria obedecer a Deus de qualquer maneira, porque esse era o objetivo. E Deus faz o que Ele quer. E Ele nos salvou por meio da sua rejeição, não é? Por meio de perder por um tempo, deixar a sua glória. Nós vamos pelo caminho que for necessário. Ele nos salvou através de um desastre que parecia um desastre final, ser abandonado pelo seu pai. E isso nos mostra a sabedoria infinita de Deus nas maiores calamidades. Nós descansamos, nos tornamos firmes no dia mau e crescemos, nos parecemos mais com Cristo, como Moisés foi feito, no meio de todo aquele sofrimento por 40 anos. Não queremos saber no que vai dar, nós queremos honrar a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra. Eu quero te entregar a vida de todos nós nas Tuas mãos, a saúde. Esse momento, Senhor Pai, em que o mundo inteiro, Senhor Deus, está sob determinada ameaça, e as pessoas que nós amamos, nós entregamos a vida de todos nas Tuas mãos. Oh Deus, e entregamos aqueles que estão enfrentando outros tipos de dificuldades, outros tipos de ameaças, outros tipos de enfermidade, que possam, Senhor Pai, oh Deus, ter suas mãos, toque na vida deles e faça aquilo que glorifique mais o seu nome. Tu pode glorificar o teu nome nos livrando, ou, Senhor Pai, não nos livrando. Nós podemos colocar diante de Ti o desejo do nosso coração: livra os teus filhos. Poupe, Senhor Pai, as nossas vidas, as nossas famílias, e depois nós podemos descansar, porque sabemos que a Tua sabedoria é infinita. E nós não queremos, Senhor Pai, que ninguém pense que está obedecendo segundo o Evangelho, quando simplesmente cerra os dentes e faz algo, quando seu coração está indo naquele lugar onde vai ficando mais duro, desanimado. Nós, Senhor Pai, sabemos que a única maneira de sabermos que estamos sendo guiados pelo Teu Espírito é porque, Senhor Pai, nós já avaliamos e nós chegamos à conclusão final de que o tesouro é Cristo. Então nada mais é precioso perto disso. Que nós possamos assim, Senhor Pai, glorificar o Teu nome juntos, até estarmos todos reunidos. Que nós possamos realmente cantar que Tu és soberano, que só Tu és poder, e realmente, Senhor Pai, vivermos uma vida que mostre que isso é uma verdade na qual nosso coração se deleita, que nós somos pessoas que vivem como que se vissem o invisível e somos transformados de um grau de glória para outro, em nome de Jesus. Amém, amém.